Olá, gente. Hoje estou aqui com vocês para resolver agora questões de física relacionadas ao assunto da transmissão do calor e também um pouco de revisão em relação a alguns tópicos aí, principalmente de dilatação e conceitos básicos de termologia, tá bom? Então vamos iniciar. Eu vou ficar muito focado no Enem, que eu acho que é importante que vocês tenham contato sempre com esse vestibular principal no Brasil, tá bom? Então vamos iniciar com o seguinte exercício. O resultado da conversão direta de energia solar é uma das várias formas de energia alternativa de que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura coberta por vidro, pela qual passa um tubo contendo água. A água circula conforme mostra o esquema abaixo. Nesse caso ao lado, tá? Não tem problema esse esquema aqui. Muito bem. São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecedor solar. 1. O reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor. 2. A cobertura de vidro tem como função reter melhor o calor de forma semelhante ao que ocorre em uma estufa. E 3. A placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do sol, aquecendo a água com maior eficiência. Aí ele quer as afirmações corretas. Então, a gente vamos olhar um por um e vamos tentar entender fisicamente o que acontece. Primeiro, o reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor. Bem, a gente tem aqui o reservatório de água quente, tá? Opa, deixa eu fazer melhor esse círculo, ele tá meio travadinho. Pronto. Então, esse reservatório, pessoal, a questão do reservatório, o próprio nome já diz, ele deve reservar, ele deve guardar a água quente. Esse é a única função de um reservatório. E o reservatório, gente, preferencialmente ele tem que manter a água no estado em que ela permanece. Ou seja, se ela está quente, ele mantém a temperatura alta. Se ele está frio, mantém a temperatura baixa. Tá? Preferencialmente um reservatório, quando ele é bem feito, ele tem que ser feito com isolante térmico. Para que você não tenha nenhum aumento, nenhuma diminuição gradual da temperatura da água ali dentro. Tá? Então é o contrário. Você não deve ter um reservatório metálico. Você preferencialmente tem que ser um reservatório de outro tipo de material, porque os metais são condutores térmicos. E, portanto, ele vai permitir que essa água ali dentro, ela receba calor, ou seja, ali, temperatura alta lá de fora aqueça ela ou resfrie. Ah, professor, seria interessante o reservatório de água quente aquecer, mas pode acontecer o contrário também num dia frio. Tá? Então é melhor que você isole, que você use materiais aí, no caso, materiais não metálicos para conseguir isolar. Agora, número 2. A cobertura de vidro tem como função reter melhor o calor, de forma semelhante ao que ocorre numa estufa. Isso faz sentido, pessoal. O vidro tem a função, tá, de deixar passar alguns tipos de radiação e segurar outros. No caso, a radiação que a gente quer segurar é a infravermelha. A infravermelha, pessoal, quando você bate no vidro, ela retorna. Enquanto que a radiação do tipo visível, a luz visível, ela atravessa e, portanto, a gente consegue enxergar através do vidro. Mas percebam que salas em que você tem um grande envidramento, você tem muito vidro, e num dia quente eles tendem a ficar mais quentes. Por quê? Porque o calor, por exemplo, que emana no nosso corpo, que solta infravermelho, ele não atravessa o vidro, volta e a sala vai tendendo a ficar cada vez mais quente. Tá? Então, salas envidradas elas tendem a ficar quentes, da mesma forma que se você colocar um vidro na frente do seu coletor, ele vai segurar esse tipo de radiação e vai melhorar aí o processo, né? Ele vai deixando mais quente. Então, o 2, ok. Então, vamos marcando aqui do lado, né? Esse aqui não, esse aqui sim. E agora vamos para o 3. A placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do sol, aquecendo a água com maior eficiência. Nesse caso, pessoal, a gente está falando aí do processo de irradiação, né? E quando a gente tem luz, nesse caso infravermelho, que bate numa superfície escura, no caso da superfície preta, a gente tem como consequência, tá? O preto do ponto de vista da física, ele significa que a luz que chega nele é absorvida. E a absorção gera um aumento da temperatura geral desse corpo. Portanto, objetos que são escuros, pessoal, eles tendem a absorver melhor, aqueles que tendem para o preto, eles tendem a absorver melhor a energia, tá, que está vindo em forma de infravermelho. Portanto, quando a gente usa uma roupa escura num dia muito quente, você sente maior calor. E isso vale também
para, nesse caso, o coletor. Se você pinta ele de preto, você melhora a absorção de luz. Então faz muito sentido você usar uma placa preta. Então faz sentido. Tá, gente? Então nós temos o 2 e o 3 corretos e o 1 incorreto. Vamos ver? É a letra E. Tá? Então esse exercício explicamos ele totalmente de forma conceitual. Vamos para o próximo. Tá, gente? Aqui vamos descer um pouquinho. E ele diz o seguinte: a refrigeração e o congelamento de alimentos são responsáveis por uma parte significativa do consumo de energia elétrica numa residência típica. Para diminuir as perdas térmicas de uma geladeira, podem ser tomados alguns cuidados operacionais. Primeiro, distribuir os alimentos nas prateleiras, deixando espaços vazios entre eles, para que ocorra a circulação do ar frio para baixo e do quente para cima. 2. Manter as paredes do congelador com uma camada bem espessa de gelo, para que o aumento da massa de gelo aumente a troca de calor no congelador. E 3. Limpar o radiador grade na parte de trás periodicamente, para que a gordura e a poeira que nele se depositam não reduza a transferência do calor ao ambiente. Muito bem, então vamos ver quais são as operações que fazem sentido, porque ele está falando quais são as corretas. Então vamos lá, gente, vamos pensar um pouquinho na geladeira. A geladeira, gente, basicamente ela é uma caixona. Eu tô vendo uma geladeira aqui de lado, tá? Uma caixona. E geralmente a gente tem a parte de cima, que é o congelador, tá? Vou colocar aqui Kong de congelador. E a parte de baixo, que é a geladeira. Gel de geladeira, tá? Geralmente como que funciona uma geladeira, pessoal? Você tem aqui na parte de trás, tá? Que se você for ver, tem toda uma parte que é todo um complexo de caninhos, tá? Que a gente chama de radiador, tá? Que é o rad. E para que serve isso aí, pessoal? Basicamente, quando você tem um objeto que é colocado aqui dentro e você tem uma transferência de energia, tá, gente? O congelador, ele força calor nesse sentido, ó, dos objetos. Ele rouba calor nos objetos e lança no radiador, tá bom? Então aqui é o calor. E o calor, vamos lembrar, é a energia transferida de um corpo quente para um corpo frio, tá? Então sua coisa está quente, joga aqui para o seu corpo frio, que nesse caso a gente tem aqui embaixo um motorzinho que a gente usa para comprimir um gás, que é chamado de compressor. E esse processo de comprimir o gás força esse calor a ir para fora. Só que o que acontece, pessoal? Como consequência, aqui dentro a gente tem um certo gás que ele esquenta. Então no radiador, pessoal, a gente sempre tem a temperatura subindo. Ela é mais alta, tá? Então, na verdade, toda geladeira, pessoal, o que ela faz? Ela resfria a parte de dentro e tem como consequência que a parte de fora dela esquenta. Tem um preço a ser pago. Então, o congelador e a geladeira, ela sempre vai diminuir a temperatura do ambiente? Não, gente. Ela vai reduzir a temperatura de uma parte do ambiente, que é o seu interior. A parte de fora, ela esquenta, se você for pensar, tá bom? Então, o que acontece? Você tem todas essas partes e, além disso, pessoal, geralmente o congelador é colocado na parte de cima. Por quê? Aqui, a parte de cima, você tem uma temperatura menor. E aqui é na parte de baixo, pessoal, na hora que você coloca os objetos, os alimentos, você tem uma temperatura maior. Isso é feito de propósito. Por quê? Porque quando você tem ar que está quente, o ar quente ele tende a fluir para cima. Na hora que ele encontra essa temperatura baixa, ele tende a se resfriar e aí ele tende a descer. E isso a gente chama de corrente de convecção natural, tá? Então a gente tende a colocar o ar condicionado, pessoal, na parte de cima de um quarto. Por quê? Porque o ar condicionado ele vai pegar o ar quente que sobe e vai para a parte de cima do seu quarto e vai resfriar e jogar ele de volta para baixo. Ele vai criar um ciclo que vai facilitar aí a transferência do frescor para o seu quarto, tá? Você pode colocar na parte de baixo, mas isso não facilita essa transferência, tá, gente? Então o que acontece? Se você quer melhorar o consumo de energia,
É interessante você distribuir os alimentos das prateleiras, deixando espaço livre, porque você facilita a transmissão desse ar que vai poder circular melhor dentro da tua geladeira, tá? Por conta da convecção. Então, o primeiro está correto. O segundo, pessoal, manter as paredes do congelador com camada bem espessa de gelo para que aumente a massa de gelo, aumente a troca de calor no congelador. Na verdade, pessoal, isso aí ele traz o reverso. Quando você deixa aqui congelado, você faz com que, por conta de que o gelo, ele na verdade é um isolante térmico, você faz com que essa parte aqui que está congelada, ela transfira de forma pior a energia, tá? Ou seja, essa transferência de temperatura baixa para o pessoal que está aqui embaixo vai ser piorada, tá? Então você isola, na verdade. Então o que acontece? O segundo, ele não é uma boa, porque o gelo isola e dificulta a transferência do congelador para a geladeira. E por fim, a limpeza do radiador é uma boa, pessoal. Por quê? Porque o radiador que faz com que você transfira o calor para o ambiente e você tenha como consequência o resfriamento da sua geladeira. Porque se não tem essa transferência, pessoal, o que acontece? Essa energia ela é mantida aqui dentro e a sua geladeira não funciona. Então o radiador tem que estar em condições. E portanto, você tem como as operações boas A1 e A3. Letra D. Muito bem. Agora vamos para o próximo. Ele diz o seguinte: as cidades industrializadas produzem grandes proporções de gases como o CO2, o principal gás causador do efeito estufa. Isso ocorre por causa da quantidade de combustíveis fósseis queimados, principalmente no transporte, mas também em caldeiras industriais. Além disso, nessas cidades concentram-se as maiores áreas com solos asfaltados. E esses materiais absorvem o calor e o devolvem para o ar sob a forma de radiação térmica. Então você tem um aumento de temperatura e ele vai irradiando. Em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do efeito estufa e das ilhas de calor, espera-se que o consumo de energia elétrica diminua devido à utilização das caldeiras por indústrias metalúrgicas. Bem, pessoal, ele acabou de dizer que ele é produtor de CO2 e, na verdade, o CO2 ele ajuda no efeito estufa que, na verdade, aumenta, né, a temperatura média. Então, o A não está correto. B. Aumente devido ao bloqueio da luz do sol pelos gases do efeito estufa. Bem, gente, os gases do efeito estufa, na verdade, eles retêm uma parte do calor aqui dentro da Terra, como se fosse o vidro que eu comentei com vocês, e isso tende a aumentar a temperatura do planeta. Então, não é que ele está dizendo que o consumo de energia elétrica vai aumentar devido ao bloqueio. Não é exatamente por isso. Tá? Deve ser por outra causa. Então, C. Diminua devido à não necessidade de aquecer a água utilizada em indústrias. Isso seria muito simplista, tá, pessoal? Porque, primeiro, o aquecimento da água nas indústrias é muito mais forte do que só um aumentinho de temperatura geral, tá, de poucos graus Celsius, e isso não impactaria tanto no consumo de energia. A ideia, aumente devido à necessidade de maior refrigeração de indústrias e residências. E isso faz sentido, pessoal. Você vai começar a gastar energia para fazer com que as casas, a indústria e tudo mais, eles fiquem mais frescos e você tenha menos essa sensação de que está quente, tá? E o E, só vamos verificar, diminua devido à grande quantidade de radiação térmica reutilizada. Na verdade, pessoal, a radiação térmica, tá? Essa coisa da radiação térmica, ela é amplamente perdida. Tá? Você não aproveita, ela vai para o ambiente, você não aproveita ela, tá bom? Muito bem, gente, então vamos para o próximo exercício, que diz o seguinte: a cor de uma estrela tem relação com a temperatura de sua superfície. Estrelas não muito quentes, cerca de 3.000 Kelvin, nos parecem avermelhadas, já as estrelas amarelas, como o Sol, possuem temperaturas em torno de 6.000 Kelvin. As mais quentes são brancas ou azuis porque sua temperatura fica acima dos 10.000 Kelvin. A tabela apresenta uma classificação espectral. Espectral se refere à cor, tá, pessoal? A radiação emitida e outros dados para que a estrela, para as estrelas dessas classes. Se tomarmos uma estrela que tem a temperatura 5 vezes maior que a temperatura do Sol, qual será a ordem de grandeza de sua luminosidade? Então, pessoal, vamos dar uma olhada. Isso aqui é uma questão de você ler, né, aqui os dados, tá, gente?
Vamos pegar uma coisa bastante impressionante, gente. Está dizendo que estrelas não muito quentes, 3000 Kelvin, se você fizer a transferência e ver direitinho qual que é a temperatura Kelvin e tudo mais, você vai ver que isso aqui é tipo algo próximo aí de 2700 graus Celsius. Pô, isso não é quente? É quente, mas entre estrelas, pessoal, na verdade, comparando estrelas, você tem uma estrela fria, tá? Então, a questão cósmica é muito complicada, tá? O que é quente e o que é frio para uma estrela é muito diferente do que para nós, tá? Então vamos dar uma olhada, gente. Ó, ele está falando se tomarmos uma estrela que tem a temperatura 5 vezes maior do que a temperatura do Sol. Legal. Então ele está dizendo aqui, ó, a temperatura em Kelvin, tarará, tarará, coloca várias estrelas. E o mais próximo da temperatura do Sol, pessoal, é esse G2 aqui, ó, 5770, que o Sol possui em torno de 6.000, tá? Então é o mais próximo. Então a luminosidade ele colocou como sendo 1, tá, gente? E na verdade, a gente tá... esse G2, pessoal, é exatamente, se a gente for pensar, o nosso Sol. Tá, pessoal? Porque ele está usando 1 como referência, a massa é 1, raio 1, luminosidade 1, a temperatura aqui é próxima do Sol, então ele já está usando o Sol, que geralmente é a nossa estrela de referência. Então, ele quer que a gente olhe para a estrela que tem 5 vezes maior temperatura do que o do Sol. Então, batendo o olho, você já percebe que é o 28.000, tá, pessoal? Você não precisa fazer a conta, porque aí está em torno de 5 vezes, tá? E a luminosidade, se você for comparar, que o Sol é a nossa referência, ele é 2 vezes 10 elevado à quarta. Então, o que a gente faz? A gente transforma esse 2 vezes 10 elevado à quarta em um número, tá? Sem ser o número de notação científica. Você abre ele. Então, 10 elevado à quarta, pessoal, é a mesma coisa eu colocar 4 zeros quando eu multiplico o 2. Então, isso aqui é 20.000 vezes, se eu usar 1 como referência, o valor do Sol. Então, vamos ver, ó. 20.000 vezes a luminosidade do Sol. Letra A. Então, essa estrela, pessoal, ela emite energia numa taxa 20.000 vezes maior do que o da nossa estrela. Tá? Olha que interessante, pessoal. Um exercício muito focado na leitura de tabelas, o que é bem a cara do Enem. Tá? Então, é interessante que você saiba ler esse tipo de informação. Então, vamos para o próximo. Do Enem também, ó, um dos processos usados no tratamento do lixo é a incineração, que apresenta vantagens e desvantagens. Em São Paulo, por exemplo, o lixo é queimado a altas temperaturas e parte da energia liberada é transformada em energia elétrica. No entanto, a incineração provoca a emissão de poluentes na atmosfera. Uma forma de minimizar a desvantagem da incineração, destacada no texto, é a aumentar o volume do lixo incinerado para aumentar a produção de energia elétrica. Bem, gente, então se você aumenta a produção de energia elétrica, só que ao mesmo tempo você aumenta o volume, você também aumenta a poluição. Então ele quer, o que ele deseja é minimizar a desvantagem, que é a poluição. Então o A, ele não faz isso. Tá? Na verdade, você aumenta a poluição. Então a letra A não necessariamente está correta. Vamos para o B. Fomentar o uso de filtros nas chaminés dos incineradores para diminuir a poluição. Esse é um bom candidato, tá, pessoal? E vamos vendo todos para a gente sacar. Por quê? Porque o filtro ele vai segurar justamente a desvantagem, que é poluir o ambiente. C. Aumentar o volume de lixo para baratear os custos operacionais relacionados ao processo. Ótimo, você diminui os custos, só que você ainda tem o problema na mão, que é você ter a poluição, pessoal, tá? Então, os custos por si só, depois se você talvez investisse em alguma coisa, ok, mas ele não resolve o problema. Letra D. Fomentar a coleta seletiva de lixo nas cidades para aumentar o volume do lixo incinerado. Novamente, aumenta o volume do lixo, você tem mais poluição. Legal, talvez isso faça com que você tenha uma maior produção, você tenha um retorno, só que você ainda não resolveu o problema. E E. Diminuir a temperatura da incineração do lixo para produzir maior quantidade de energia elétrica. Na verdade, gente, o que acontece? Isso é o contrário, tá? Você, quando diminui a temperatura da queima, você tem menos eficiência, menos quantidade de energia produzida, tá? Então, isso não ajuda em nada, tá, pessoal? Então, o correto seria a letra B, fomentar o uso de filtros de chaminés, que só ajuda na desvantagem, tá bom? Vamos pro próximo então. É o FPR, né, Federal do Paraná, e ele diz o seguinte: analisa as seguintes afirmações sobre conceitos da termologia, bem conceitual, tá, gente?
Calor é uma forma de energia. Bem, pessoal, isso está correto. É uma forma de energia que flui de um corpo quente para um corpo frio de forma espontânea, tá? 2. O calor é o mesmo que temperatura. Incorreto, pessoal. A temperatura está relacionada com o calor. Então, um corpo de alta temperatura que toca um corpo de baixa temperatura, você cria a transferência de calor. Tá? Então, você transfere calor de um quente para um frio. Mas a temperatura ela é a agitação molecular média e não é a mesma coisa que o calor. Tá? Tanto que eles têm até unidades diferentes. E o 3, a grandeza que permite informar se dois corpos estão em equilíbrio térmico é a temperatura. Correto, pessoal. Por quê? Equilíbrio térmico significa que você não tem transferência de calor entre dois corpos e eles estão à mesma temperatura. Então é a temperatura de dois corpos que se encontram no mesmo valor que vai dizer se há equilíbrio térmico ou não. Portanto, você tem a letra E, tá, gente? Que é o 1 e o 3 estão corretos, tá bom? Vamos para a Federal de Goiás agora, que diz o seguinte: um automóvel possui, tá, uma mistura aquosa em seu sistema de arrefecimento. Essa mistura é bombeada fazendo circular o calor do motor até o radiador, onde o calor é dissipado para o meio ambiente. O motorista liga o motor desse automóvel e parte para a sua viagem. Decorridos 10 minutos, ele observa no indicador de temperatura do painel que a mistura chega ao radiador com 90 graus Celsius e permanece em torno desse valor durante a viagem. Pessoal, então a gente já está vendo que há uma temperatura e essa temperatura continua sendo a mesma, tá? Então ela fica sendo a mesma ali e isso pode significar o seguinte: você tem aqui o motor que está numa alta temperatura, esse líquido, ele chega no radiador nessa alta temperatura, no momento que bate o ar que vem lá do ambiente que está frio, ele toma essa quantidade, essa energia, esse calor que está vindo por conta dessa temperatura alta e transfere para fora. E isso vai se mantendo, tá? Esse é quente, esse aqui recebe, esse manda. Portanto, você tem esse ciclo de transferência de calor, tá? Um quente, outro intermediário, outro frio e está sendo expulso a energia, tá? Então vamos ver. Isso ocorre por quê? O radiador dissipa mais calor do que o motor produz. Na verdade, gente, não é que é mais, porque se fosse mais calor do que produz o motor, uma hora o motor ia diminuir de temperatura e você ia acabar tendo o motor resfriando. Tá? Então você tem algum outro tipo de equilíbrio. B, o motor dissipa mais calor quanto maior a temperatura da mistura aquosa. Tá? Isso faz sentido, pessoal. Quanto maior a temperatura, maior é a agitação e mais rápido você tem a dissipação. Tá? Vamos ver se esse é o correto. Vamos continuar. C. O motor libera menos calor quando aquecido acima dessa temperatura. Na verdade é o contrário, né, pessoal? Você tem uma temperatura maior, você vai estar transferindo mais energia. Tá? Então, letra D. O motor para de produzir calor acima dessa temperatura. Isso não faz nenhum sentido. Tá, pessoal? Quanto maior é a temperatura, maior é a transferência do calor. Tá? E E. O radiador dissipa menos calor acima dessa temperatura. Tá? Então, na verdade, quanto maior, você tem uma dissipação maior. Então, o único que fica legal, pessoal, é a letra B de bola. Agora vamos para a UFPEL, Federal de Pelotas. Todos sabemos que é essencial a presença de água para assegurar a existência de vida em nosso planeta. Um comportamento específico dessa importante substância garante, por exemplo, que o simpático urso da figura tente garantir sua refeição. E aqui acabei não colocando a figura, pessoal, é um urso que está em cima de uma camada de gelo e tem um peixe embaixo do lago congelado e ele está tentando pegar o peixe. Tá? Então eu vou até ver se eu consigo aqui. Não, ele não está aqui no momento, mas beleza. Isso aí dá pra gente ver. Então tem a camada de gelo, o urso aqui e o peixe ali embaixo. Tá? Então, a formação dessa camada de gelo na superfície do lago, permitindo que a fauna e a flora permaneçam vivas em seu interior líquido, deve-se. Bem, gente, então vamos pegar aqui, eu vou responder até mesmo antes da gente ler as alternativas. Primeiro ponto, você tem aqui, tá? Gelo. Aqui você pode desenhar, eu sou péssimo de desenho, tá, gente? Um urso polar, que, gente, é muito vergonhoso isso. É um urso polar, tá, gente? Você tem um
peixinho vermelho aqui embaixo, tá? Então aqui embaixo você tem água. E aqui abaixo de tudo você tem o fundo do lago. Fundo do lago, tá, gente? A gente tem uma característica muito importante da água, tá, pessoal? Que a água, ela tem um comportamento chamado de anômalo. Quando você tem o inverno, né, nesses lugares temperados, tipo Estados Unidos, Canadá, Europa e tudo mais, que não é o nosso caso aqui no Brasil, você tem o congelamento, tá, de rios, de lagos, de uma série de ambientes em que você tem água, tá? E o que acontece, pessoal? A água, ela, entre 0 e 4 graus Celsius, ela se comporta de forma reversa. O que significa isso? Ao invés de, com o aumento da temperatura, você ter também um aumento da dilatação térmica, ou seja, você vai tendo um aumento do tamanho do volume ocupado pela água. Você, quando chega em 4 graus Celsius, a água está ali, ó, você diminui a temperatura, ele vai fazendo o quê? Ele vai se compactando, vai ficando mais denso. Chega no 4 graus Celsius, pessoal, tem uma inversão, ou seja, a água vai ocupando cada vez mais volume até 0 graus Celsius, e quando é gelo, continua ocupando mais volume ainda. Então o que você tem, pessoal? Isso é muito comum, né? Você coloca uma garrafa de água dentro do congelador e esquece lá dentro. Se ela for de vidro, depois você chega, tá tudo estilhaçado, quebrado e o gelo estufou. Isso por conta de que o gelo, pessoal, ele ocupa mais volume do que a água. E isso só acontece com a água, pessoal. Os outros materiais, eles tendem a, quando você diminui a temperatura, ele ocupa menos volume e a água ocupa mais, tá? Então olha que coisa estranha que acontece. Quando você tem aqui essa questão do gelo formado, você vai formando camadas de água aqui. Tá? E o que acontece? Por conta de que a água é mais densa a 4 graus Celsius, você tem uma temperatura gostosa aqui embaixo para o peixe, né? De 4 graus Celsius. Por conta de que a água de 4 graus Celsius é mais densa, ela ocupa mais espaço do que a água a 0 graus Celsius que se encontra aqui próximo à superfície. E obviamente o gelo, tá, gente? Ela tá, sei lá, menos 20 graus Celsius e tá congelado, tá? Então, o que a gente tem aqui nesse caso? A água densa, ela é mais quente e ela tende a ficar no fundo. E isso faz com que alguns animais se tenham adaptado, como os peixes, e eles consigam sobreviver, tá, gente? Aqui no caso, dentro dessa água, tá? Então, meus peixinhos aqui super mal desenhados, tá, gente? Então, isso é uma adaptação dos peixes à situação do inverno, ou seja, quando congela, eles simplesmente descem, ficam na parte quente, conseguem sobreviver ao inverno rigoroso, enquanto na parte de cima ele não sobreviveria. Então, o urso, pessoal, ele muitas vezes no lago, ele mergulha para conseguir pegar os peixes aqui embaixo. E é por isso que você consegue pescar peixes mesmo em lagos congelados. Tá, gente? Aí, poxa, esse peixe sobreviveu ao inverno. Como que ele sobreviveu? É porque na parte de baixo tá quente, ele consegue sobreviver. Tá, gente? Obviamente que isso não é uma coisa que uma pessoa sobreviveria. Primeiro que a gente não respira debaixo d'água, né? E segundo que 4 graus Celsius pra gente já é a morte, tá? Mas pro peixe que é adaptado, ele consegue. Então vamos lá, gente, ó. Então ele quer saber... Ele quer saber a que se deve essa sobrevivência da fauna e flora durante o inverno. Então, a dilatação irregular da água que atinge densidade máxima, temperatura 4 graus Celsius. Perfeito. Tá aqui, ó, tá respondido a nossa questão. Vamos ler os outros e entender por que estão errados, ó. B. Ao elevado calor específico da água que excede grandes quantidades de calor ao sofrer resfriamento. Não tá ligado causalmente, pessoal. É verdade, a água demora para resfriar ou para esquentar, mas isso não justifica porque que os peixes ficam vivos, tá? C. A grande condutividade térmica do gelo. Tá totalmente errado, gente. A condutividade térmica do gelo é baixíssima, tá? Ele é um isolante térmico. D. A temperatura de solidificação da água, que permanece igual a zero, independente da pressão a que ela está submetida. Bem errado, pessoal. Se você muda a pressão, você muda o valor aí do 0 graus Celsius. Inclusive, não está ligado causalmente com isso. E E. Ao elevado calor latente de solidificação da água, que excede grandes quantidades de calor ao passar ao estado sólido. Realmente você tem um calor latente muito grande de solidificação, mas não está ligado com a causa disso aqui, tá bom? Então vamos
finalmente para a Olimpíada Brasileira de Física, que diz o seguinte: um estudante caminha descalço em um dia em que a temperatura ambiente é de 28 graus Celsius. Em um certo ponto, o piso de cerâmica muda para um assoalho de madeira, estando ambos em equilíbrio térmico. Ou seja, os dois estão a 28 graus Celsius. A criança tem então a sensação de que a cerâmica estava mais fria que a madeira. Tá? Guardem isso. A sensação é de que tem uma coisa mais fria que a outra. Refletindo um pouco, ela conclui corretamente que, gente, vamos refletir antes pela criança. Quando você toca na cerâmica, a cerâmica ela é um melhor condutor térmico do que a madeira. A madeira é um isolante térmico. Condutores térmicos, pessoal, eles tendem a pegar a energia de um corpo que está quente para um corpo que está frio e transferir de forma mais eficiente, mais rápida, tá? Então, quando você está com o pé na madeira a 27 graus Celsius e o seu corpo está a 36, 37 graus Celsius mais ou menos, você está perdendo calor para a madeira devagar, porque ela é um isolante. Quando você toca na cerâmica, você tem essa transferência mais rápida. Então, mesmo que os dois estejam à mesma temperatura de 28 graus Celsius, você toca, por exemplo, na madeira e sente que você tá ok, tá beleza. Por quê? Porque você não tá tendo transferência de energia e essa sensação de frio, ela vem de que você está perdendo energia, tá? Enquanto que você coloca na cerâmica, pessoal, você tá com o pé num condutor. Então, o condutor está pegando rapidamente a energia do teu corpo. E aí você tem a sensação de frio. Isso tem a ver com a condução térmica. Então vamos ler aqui. A sensação de que as temperaturas são diferentes de fato representa a realidade física. Totalmente errado, porque ele acabou de apresentar que os dois estão em equilíbrio térmico. Então, não. B. A sensação de que as temperaturas são diferentes não representa a realidade física, uma vez que a cerâmica tem uma capacidade calorífica menor que a madeira. Então ele está dizendo que a capacidade calorífica, ou seja, a capacidade de reter calor, no caso da cerâmica, é menor do que a madeira. O que, na verdade, vamos analisar, né? Vamos ver o que ele quis dizer com essa capacidade calorífica a partir dos outros. Talvez esteja correto, a gente vai voltar depois. C. A sensação de que as temperaturas são diferentes, de fato, representa a realidade física. Não, gente. Então, tudo que fala que a temperatura representa essa sensação de temperatura diferente está errado. Então, D, a sensação de que as temperaturas são diferentes não representa a realidade física, uma vez que a condutividade térmica da cerâmica é maior do que a da madeira. Então, é a condutividade, exatamente isso, tá, gente? É térmica que está pegando. Então, é a letra D, mas vamos ler a E. Não há elementos suficientes para afirmar se a sensação térmica corresponde ou não à realidade, uma vez que para tanto seria necessário saber os calores específicos da cerâmica, madeira e também da pele humana. Não é tão necessário assim, tá, gente? Porque a gente já tem alguns indícios para sacar isso. Letra D. Tá bom, gente? Muito bem, muito obrigado por terem assistido e a gente se vê numa próxima.